Eu vou mostrar um resumo da história da Bacia de Santos. Hoje é a maior produtora do Brasil, mas nem sempre foi assim. No início da exploração na bacia, foi muito fraco, os resultados desanimadores, mas a exploração, que na época era a Petrobras, não desistiu. E vamos ver aqui, chegamos nesses 40 anos. A Bacia de Santos fica aqui na costa sudeste do Brasil, bem na frente das grandes cidades do Rio de Janeiro, São Paulo. O embasamento é formado por faixas dobradas neoproterozoicas, na faixa de 600 milhões de anos. São gnáceas vulcânicas do ciclo brasiliano. Sobre essa faixa dobrada fica a Bacia do Paraná. E aqui, entre essas chamadas serras, há os rifts paleógenos, que têm um papel importante na sedimentação. Os sedimentos que até o Cretáceo vinham da serra para a bacia foram em parte desviados, levando ao acúmulo de areia e os turbiditos gigantescos que ocorrem na bacia de Campos. Aqui na bacia de Santos, em Campos também, existem turbiditos cretáceos de menor porte. Os gigantescos terciários estão na bacia de Campos. Então, com essa organização de terras altas e por falhas sucessivas, o embasamento, que aqui tem 1 km de altitude, chega a 10 km debaixo da bacia. A crosta tem aproximadamente 30 km, como as crostas continentais. Sobre ela está a bacia intracatônica do Paraná, bastante ampla e pouco espessa. E sobre a margem, onde a crosta se afina, já em direção à crosta oceânica, se implantou a Bacia de Santos, como todas as bacias costeiras. Aqui tem um rift pouco proeminente, depois a bacia salina bem marcada e a faixa de sedimentos marinhos, mais novos. Os rifts paleogênos entre elas. Na Bacia de Santos, então, se vê bem claramente águas rasas e as águas mais profundas. São 350 mil quilômetros quadrados para explorar. No início, as ferramentas eram mais precárias do que hoje. Sísmica 2D de baixa resolução, com imagens como esta, e que foram bem usadas. Esse é o tipo da informação que existia para se pesquisar petróleo com algum sucesso. Mas no princípio, os primeiros 18 anos, como eu destaco aqui, foram 59 poços secos na Bacia de Santos. Numa época em que só havia sondas GCAP, o limite era 200 metros na mina d'água, e se furou, portanto, aqui somente em águas rasas. Com uma pequena descoberta, nos contratos de risco, a PECTA encontrou o campo de merluza muito pequenininho, 0,7 TCF. Só é interessante porque é muito perto de um grande mercado consumidor. Aqui está uma seção sísmica da época 2D, baixa resolução, mas que mostra esta estruturação onde existe gás nos turbiditos santonianos no campo de merluza. Nessas seções pode-se ver como a Bacia de Santos é mais estendida, mais espichada, costa mais alongada, em contraste com Campos, que é mais curtinha. E também aqui na Bacia de Santos,
A posição do sal é bastante extensa, forma grandes muralhas e domos. O sal está presente na bacia de Campos em menor expressão. Pois nessa época, enquanto na bacia de Santos os resultados eram praticamente nulos, a bacia de Campos já tinha algum resultado. Primeira descoberta em carbonatos albianos, águas rasas. Depois, turbiditos do Cretáceo Superior, também em águas rasas. E mais tarde, turbiditos do Oligoceno, Mioceno em águas profundas. Esses já são os campos gigantes de Marlim e Albacora. Quer dizer, numa época em que a bacia de Campos estava dando um resultado muito bom, a bacia de Santos não acontecia. O que era? A verdade é que se tentava aplicar aqui na bacia de Santos o mesmo sistema petrolífero da bacia de Campos. A imagem que se tinha então da bacia de Santos em 88 era essa, com base nos poços de água rasa e em sísmica. Era possível de se ver os domos salinos e a fase rift de pouca expressão sobre um vazamento proterozoico, o rift barremiano, sauro-aptiano, depois os carbonatos albianos e a fase marinha por cima. Mais adiante, continuou a exploração na bacia de Santos, 45 poços furados em 11 anos, com resultados bastante modestos. Aqui na região sul da bacia, foi descoberto óleo em carbonato albiano, similar ao que já existia na bacia de Campos. E um dos campos aqui é o de Tubarão. Com 30 milhões de barris, não é grande coisa. Nós vamos ver números bem maiores mais tarde. Só é interessante porque é perto da costa. Essa exploração, a produção aqui, torna-se possível. Os greenstones albianos lá em Tubarão estão estruturados por movimentação do sal. É notável que se encontre nesses calcarenitos albianos uma porosidade primária a 4.700 metros. Continuando a exploração, na virada do século, bastante intensa, 81 poços, começaram a acontecer algumas descobertas. Ainda não é grande coisa, mas já existe campos de óleo em águas um pouco mais profundas, como é, por exemplo, Tambuatã, e campos de gás, como o Mexilhão. Também aqui turbiditos do Cretáceo Superior, Santoniano. Dados bem melhores, sísmica 3D, em Mexilhão, estruturada também, mostrando aqui o turbidito com bem claro, né, bem iluminado pela presença do gás. Então esse era o cenário da bacia de Santos em 2005. Pequeno campo de óleo em carbonatos albianos, pequenos campos de óleo e gás em turbiditos do Cretáceo Superior. Havia uma certa dúvida, afinal, vale a pena continuar investindo? Já se passavam mais de 30 anos de trabalho com resultados muito fracos. Seria Santos uma bacia somente de gás? O trabalho se baseava nesse modelo que fez bastante sucesso na bacia de Campos. Gerador aptiano, reservatórios turbiditos do Cretáceo Superior e Terciário, mas só Cretáceo aqui em Santos. Com migração através de falhas ou de janelas no sal.
O que se pensou, se tentou, foi uma mudança importante. O gerador continua sendo aptiano, mas o reservatório é essas rochas logo acima dele e abaixo do sal. A migração, que era longa, passaria a ser curta. O reservatório é totalmente outro. Na época não se tinha muita segurança. Que reservatório é esse? E o grande problema de perfurar numa profundidade de 2.000 metros, atravessando 2.000 metros de sedimentos marinhos, 2.000 metros de sal, para atingir um reservatório na faixa de 6 a 7.000 metros de profundidade. Muito fundo, muito difícil, muito caro, mas foi tentado, mesmo assim. Uma verdadeira ousadia. Está aqui entre 2 e 5.000 metros a seção, já com dados bem melhores de sísmica 3D, perfurar através do sal e pesquisar o que existe aqui embaixo. E o resultado foi um sucesso. O famoso prospecto Tupi, que descobriu o óleo dessas rochas abaixo do sal, e depois foi formalizado como o Campo de Lula. Os modelos desenvolvidos eram de plataformas carbonáticas com algumas construções. Aqui, plataforma e um build-up. Essa seção mostra aqui, desde a região sul, em Santos, onde fica Lula, até o norte, na Bacia de Campos, onde fica Jubarte. O carbonato se estende com espessura superior a 200 metros por 500 quilômetros. Essa é uma característica essencial nesse reservatório. A espessura e a extensão, que se traduz em volumes muito grandes. Aqui tem um retratinho dos reservatórios, eu vou mostrar logo bem ampliado, que pode se entender como microbial, e existe alguns de deposição química ultravertino. Um testemunho mostrando essas esteiras, construções microbiais, com porosidade primária ampliada por dissolução, porosidade secundária também. E um análogo aqui na costa, carbonatos microbiais porosos. A grande questão que surgiu foi estudar esse reservatório, que está lá a 6.000 metros abaixo do sal, usando os dados sísmicos e os perfis rochas quando disponíveis, o que não é muito frequente. É notável, então, a porosidade secundária que se observa nessas rochas a 5.500 metros. Bom, aí estava descoberto o mapa da mina. Nos anos seguintes, muitos poços, 166, foram perfurados em águas rasas e profundas, levando a descobertas enormes, algo de outra dimensão aqui na Bacia de Santos. O primeiro, o mais conhecido, o símbolo é o Campo de Lula, que tem 8 bilhões de barris. Lembram que aqui o Campo de Tubarão tem apenas 30 milhões de barris? É outra escala, é algo realmente notável que se destacou no mundo inteiro. Este era o cenário da Bacia de Santos em 2008, com os carbonatos albianos no sul, a produção mitubidita do Cretáceo Superior no norte e aqui, Mexilhão, Merluza, e a descoberta de Tupi, o primeiro das águas ultraprofundas nesses reservatórios abaixo do sal. Aqui um mapinha mostrando esses campos em águas rasas
em águas profundas. Logo veio Júpiter, que é um grande campo de gás. Em 2009, prosseguiram os trabalhos. A cada ano havia novas descobertas. Yara, por exemplo, veio logo a seguir. Então, aqui é um resumo da história desde o primeiro poço, em 1972, até 2013, com as descobertas maiores lá da bacia de águas profundas. Por que eu botei esse poço aqui de 72? É porque eu fui lá. Um helicóptero saindo de São Paulo até a costa, e depois até a sonda, no meio do nada. Vejo aonde estava se furando um poço que se revelou seco, perto de tantas coisas, tantos campos de óleo e gás, que nem se procurava mais, não se imaginava que ia acontecer 40 anos depois. O primeiro helicóptero, uma maquininha pequena, que quase não saiu do chão, o passageiro era meio pesado. Saímos do aeroporto de Congonhas até a sonda, onde, por 2 semanas, só se viu amostras de calha. Afinal de contas, o poço era seco. Mas eu aprendi 3 palavras novas para designar o movimento do navio. Pitch para frente, roll para os lados, heave para cima, ao sabor das ondas. Então tá, furou-se aquele primeiro poço, em 72. Depois descobriu-se Melusa, como eu já contei, um campinho pequeno de gás. Óleo nos carbonatos, os campinhos pequenos aqui no sul. Óleo e gás em turbiditos na parte norte. E gás no mexilhão, em 2003. Até que, enfim, vieram os grandes campos de óleo e gás, a profundidades bem maiores, lá nas águas profundas. As companhias operadoras, normalmente a Petrobras liderando, com sócios em diferentes níveis, que atuavam durante essa etapa da exploração. Vamos contar um pouco da história da bacia, começando aqui na época em que abria-se o continente Gondwana, formava esse grande golfo, o Aptiano, permitindo a deposição de sal aqui, enquanto mais ao sul já havia um oceano mais amplo. Esta é uma reprodução da abertura feita por François. No Jurássico, o mar estava bem ao sul, no Albiano já tinha alcançado a costa brasileira e depois condições de mar aberto. Um desenho mostrando aqui, no Aptiano, a bacia salina restrita, ainda aqui bacia salina. Depois começa a se afastar, até que entra o Oceano Atlântico. Seus primeiros sinais são os carbonatos albianos. Isto visto em seção, traçada numa seção sísmica 3D, sobre o envasamento proterozoico, tem o rift barremiano, uma depressão aptiana, posterior ao rift, o sal aptiano, bem espesso, os carbonatos albianos e a fase marinha mais tardia.
O diagrama cronoestratigráfico da Bacia de Santos, aqui é Cretáceo, inicial e terminal, Paleogeno, Neogeno. Ela é construída da costa para águas profundas. Começa com um rift, barremiano, aptiano, vulcânico, eclástico, carbonatos. Depois, anoptiano, a fase final, com carbonatos, os microbiais estão aqui. Depois, o sal pouco aparece porque depositou muito rápido, são 2.000 metros em 500.000 anos. No Obiano começa a fase marinha, com carbonatos, e depois folheiros, arenitos costeiros e arenitos subdíticos, mais em águas profundas. Veja como aqui junto à costa há uma expressão de areia bastante grande, desde o final do Cretáceo até o Paleogeno. Aí quando se instalam aqueles rifts paleogenos que eu falei há pouco, a maior deposição de areia vai para a bacia de Campos e pouca areia vai estar aqui na bacia de Santos. Os principais geradores são, então, esses sedimentos aptianos, fase final do rift e do SEG. Aliás, gerador aptiano é toda a costa brasileira. E os primeiros reservatórios foram os carbonatos albianos, depois os turbiditos do Cretáceo Superior e, por fim, os carbonatos debaixo do sal, constituindo o grande reservatório da Bacia de Santos. O que é notável aqui na bacia é que o sal atua como selo sobre essas rochas que se segue ao rift. Essa província de subsal, então, se estende de Santos a Campos, deve ir além do Espírito Santo, mas o que é formalmente considerado hoje é essa faixa azul, que vai ser alvo de diferentes políticas exploratórias. O primeiro campo foi Lula, aqui na Bacia de Santos, e logo se incorporou o óleo de jubarte. Jubarte, aqui no Parque das Baleias, na costa do Espírito Santo, produz a partir de turbiditos, mas poços foram aprofundados para produzir nos carbonatos abaixo do sal. São águas profundas e distantes. 300 quilômetros da costa até essas grandes acumulações. Isso traz problemas sérios para a produção, para a manutenção, para a operação de modo geral. Então aqui neste slide nós estamos vendo em cinzento os campos de água profunda com produção subsal. Em amarelo, os campos com produção de óleo nos reservatórios tradicionais, carbonatos e turbiditos, acima do sal. E nessa cor de tijolo, as áreas da seção onerosa, que é a União, que é detentora de todos os bens minerais do Brasil, cedeu à Petrobras 5 bilhões de barris de óleo por uma lei promulgada em 2010. E esse perímetro azul marca o marco regulatório que também foi disciplinado numa lei em 2010, a partir da qual os leilões exploratórios seriam feitos sob o regime de partilha e não mais de concessão, como é o regime vigente nos quadradinhos cinzentos e amarelos. E o primeiro prospecto a ser estudado neste novo cenário foi o Campos de Libra. O prospecto de Libra, no norte da Bacia de Santos, próximo das descobertas já conhecidas de Lula, Júpiter e Ara,
Foi mapeado aqui pela ANP, que detectou esta área muito grande, onde se previa reservas de 8 a 12 bilhões. Foi licitado em 2013 e o consórcio vencedor, tendo a Petrobras como operadora, pagou só na assinatura 15 bilhões de reais. Esta é uma seção daquela região mostrando os evaporitos bem estruturados, selando os carbonatos aqui embaixo. O prospecto de Libra, então, descoberto em 10, com um volume bastante grande, foi licitado em 13, e logo teve 8 poços perfurados para testes de longa duração que permitiram a definição do campo de Mero com 3,3 bilhões de barris. Veja que quando está na Bacia de Santos, a gente só fala agora de bilhões de barris. Produz em coquinas, microbelitos e buildups aptianos, debaixo do sal, num modelo comparável com o das Bahamas. É o análogo desenvolvido para esta região. Algo assim. Os carbonatos seriam depositados em águas rasas, mais ou menos como é nas Bahamas hoje. Mais tarde veio o campo de Sagitário, uma vantagem mais perto da costa, 200 quilômetros. Mais uma vez a Petrobras sendo operadora deste prospecto. Aí o cenário da Bacia de Campos em 2015, 9 anos depois de Tupi, já havia um grande número de descobertas nestas águas profundas. Libra está aqui. E o trabalho prossegue. A ANP continuou oferecendo blocos, licitando blocos, agora dentro desse perímetro azul, pelo regime de partilha. E como um exemplo aqui, áreas que foram ofertadas com um óleo lucro mínimo. Este é um critério marcante para a licitação. Vejam que tem áreas que os vencedores ofereceram 76% do óleo para a União, que representa o país no negócio. As empresas, então, têm a obrigação de explorar o petróleo, de produzir, e vão pagar 75% para a União. Outra rodada feita em 18, já com a presença de grandes empresas operadoras do mundo todo. Esse quadro mostra a evolução das reservas desde os anos 50. Nos velhos tempos, somente trabalhava em terra. Carmópolis, que era a grande descoberta da época, mas as reservas não cresceram com o tempo. Aqui está a escala, 5, 10, 15 bilhões de barris da reserva. Com a ida para o mar, águas rasas, Namorado e outros subditos de águas rasas, também tem um resultado não muito marcante. Até que nas águas profundas foram descobertos Marlim e Albacora, e Roncador, e o Parque das Baleias. Aí o crescimento é bem notável. Até chegar nesses que nós estamos falando hoje. O subsal da Bacia de Santos e a seção onerosa. São aqueles tijolinhos cinzentos e tijolo que eu mostrei há pouco. Com esses campos, a reserva dobra.
dobra em relação ao que existia antes dessas descobertas em águas ultraprofundas. Esse quadro mostra a produção, de novo, aqui embaixo, o que é em terra, a produção muito limitada, na escala está 1 milhão, 1,5, 2 milhões de barris por dia. A água rasa entrou nos anos 70 e naturalmente declina. Águas profundas entrou nos anos 80, cresceu muito e naturalmente declina. Outras águas profundas, está aqui em azul escuro, e entrou agora o subsal. Lula logo se tornou um produtor importante e outros da Bacia de Santos, de maneira que a produção como um todo se mantém crescente, na faixa de 2 milhões de barris por dia. Um close-up na região do subsal, começando aqui em 2008, logo 2 anos depois da descoberta de Lula, e crescendo rapidamente até os 2 milhões que se produz agora. Então esse é o cenário da Bacia de Santos e Campos 2020. Veja então, aqueles antigos campos conhecidos estão em águas rasas aqui. A Bacia de Campos também tem águas rasas e profundas, nessas cores rosadas. São todos os campos que nós falamos para vocês, estão nessas cores rosadas. Essas áreas verdes são as novas licitações sob o regime de partilha, recentemente feitos, e em amarelo os blocos que ainda deverão ser licitados. Quer dizer, o que existe para o futuro é maior do que o que já é conhecido. Um pessoal aí trabalhando num 3D, sísmica 3D, projetando os poços que serão perfurados e preparados para a produção. E durante um bom tempo, presume-se. Essa é a imagem de um navio produzindo petróleo lá na Bacia de Santos. A mensagem final é: não desista. Flávio, muito obrigado pela sua... Ficou um pouco cortado, mas espero que tenha passado a mensagem. Não, foi muito bom, estou seguro. Obrigado a você, obrigado também a todos os participantes por se conectarem. Então, a partir deste momento, damos início à nossa sessão de perguntas. O professor Flávio selecionará e responderá todas as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida. Eu vejo aqui, está aqui no chat, né? Se tem Sim. pressão na bacia de Espírito Santo. Positivo, positivo. Essa situação em que há carbonatos aptianos, que são microbiais e travertinos, cobertos pelo sal, formando então uma boa dupla, né, de reservatório e selo. Isso vai desde Santos até Alagoas. Agora, com grande expressão, região de Umuruxatiba. A dúvida que surge não é tanto sobre prospecção ou sistema petrolífero. No Espírito Santo,
O problema maior, o maior obstáculo é ambiental. A região de Abrolhos é muito delicada para tanto para exploração como para produção sísmica, perfuração, instalações de produção, oleodutos. Na região de Abrolhos é difícil. Então, o que se pensa? Tem muito trabalho a ser feito, estudado durante décadas. E depois as instalações de produção serão enormes, caríssimas, e vão também tomar trabalho durante décadas. Campos e Santos vão ser importantes províncias por muito tempo ainda. Então, o Espírito Santo, que também pode ser um alvo, mas como tem dificuldades ambientais, quem mais que escreveu aqui? Aqui pergunta por os Maurício, pergunta por os carbonatos esteiras microbiais, os especialistas em bactérias são organismos muito primitivos que segregam carbonatos. Isso pode ter porosidade zero, pode ter 5, 10% porosidade primária, e isso ser aumentado por dissolução, pela diagênese, chegar a 20%, não é surpreendente. Esses grandes produtores que nós mencionamos aqui, os grandes destaques, Lula, que tem ali, é importante a diagênese que dissolveu os carbonatos. Tem uma porosidade secundária, então. O que mais? Acho que não temos mais perguntas. Não, tá bom. Não? Se tá Aí tem, apareceu tão claro assim? Não, aí apareceu uma pergunta no chat. No chat, deixa eu ver o que diz. Alguma perspectiva para a margem equatorial? Tá. A margem equatorial é bem diferente, não é de distensão, transtensão, como temos aqui na margem leste. Na margem equatorial, há muita transpressão. Tensão. É um regime, mas não tem sal, não se conhece. Um poço no Ceará, uma pequena espessura de sal, é uma coisa inexpressiva. A ausência do sal muda totalmente o quadro. Restrito, onde se formaram também os carbonatos e as rochas geradoras, reservatório. E selo não existe com essa poçança, com essa expressão toda lá na margem equatorial. A história lá tem que ser bem outra, bem diferente. Turbiditos do Cretáceo superior terciário certamente serão alvo. Mas merece atenção, sim. É claro que já existe descoberta no lado africano. O Jubileu é um exemplo de turbiditos sobre esses sistemas transtensivos da margem equatorial. Pode ter do lado brasileiro uma questão de procurar e trabalhar. Aqui tem uma pergunta sobre isótopos estáveis. Tem essa experiência para responder. Acho que o pessoal da CEPES tem mais familiaridade com esse tema. Ver os campos maduros a nível de exploração. Os campos maduros têm sido revistos com sísmica 4D, mais usada, né, nessas áreas, podendo então se mapear com mais detalhe
o movimento dos fluidos dentro do reservatório, buscando áreas um pouco drenadas. Lá em Malim, aqueles blocos mal drenados. Sísmico 4D, sim, ela é interessante, dá resultados, e ainda tem muito que se fazer nesses campos, tanto dos subditos como nos carbonatos. Aqui, apareceu um question and answer aqui. Modelos deposicionais do SAG, onde não temos microgalitos, mas sim carbonatos depositados via evaporação de lagos rasos. Aí, nesse caso, normalmente a porosidade de carbonatos mais ligados à evaporação, a porosidade primária já está prejudicada, mas sempre é possível de existir porosidade secundária a partir da diagênese, a dissolução dos carbonatos. Então, o que se procura é uma grande área de pesquisa hoje em integração da sísmica com os perfis, com os testemunhos, com modelos, com análogos, para mapear áreas diageneticamente favoráveis, onde possa haver porosidade secundária nos carbonatos. Essa é uma linha que se vê como bem promissora. Tá? O que mais que pode aparecer aí? Vamos aguardar um minuto para ver se aparece alguma outra pergunta. Aqui está frio, viu? Quem não está em Porto Alegre sabe que está perdendo. Eu tomo um chimarrão. Bom, professor Flávio, novamente muito obrigado por sua participação.